Conversão e justiça pela fé. O tema de hoje é a mudança na condição do homem depois da queda. A serva do Senhor nos diz no livro Educação, página 15. Com o pecado, a semelhança divina ficou obscurecida, sendo quase que totalmente apagada. Oremos. Querido Pai que habita nos altos céus, te rogamos agora compreensão desse tema muito importante que vamos entender sobre a nossa condição agora, depois do pecado. Que tu possas nos conceder o teu Santo Espírito e guiar-nos, em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema é a mudança na condição do homem depois da queda. Página 14 e 15 do livro Educação. A irmã White fala que nós precisamos considerar a mudança na condição do homem em virtude da entrada do conhecimento do mal. Então, é importante para nós, ao estudarmos o plano de Deus para cumprir o seu propósito para a humanidade e redimi-lo dessa condição de pecado, primeiro compreender a mudança na condição do homem em virtude da entrada do mal. Então, o que aconteceu com Adão quando ele pecou? E como isso afetou os seus filhos? Essa é a questão que nós vamos analisar juntos hoje. Primeiro vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 19. Uma passagem que fala a respeito do mal, do estrago que a decisão errada de Adão fez à humanidade. A Bíblia fala, porque como pela desobediência de um só homem, falando sobre quem? Adão. Pela desobediência de Adão, muitos foram feitos o quê? Pecadores. Assim, pela pela obediência de um, muitos serão feitos o quê? Justos. E esse um falando de Cristo. Então aqui Paulo está comparando os resultados das decisões de Adão e também os resultados da vida de obediência de Cristo. E o que esses resultados trouxeram para a humanidade. Então, pela desobediência de Adão, qual foi o resultado? Muitos foram feitos pecadores. O que essa passagem está dizendo? Como resultado do pecado de Adão, muitos nasceram com uma natureza pecaminosa e assim a escolha para o pecado tornou-se fácil. Os filhos de Adão herdaram o quê? Ferramentas fracas. Herdaram elementos em sua natureza que tornaram fácil a escolha para o mal. Mas assim também, a obediência de Cristo, se nós permitirmos que essa obediência nos seja comunicada, isso pode tornar a decisão para o bem fácil, pela sua graça e seu poder. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 5, versos 1 a 3. A palavra de Deus diz o seguinte: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Nós lemos isso ontem em Gênesis 1. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à semelhança dele, com uma natureza em harmonia com a sua vontade. Puro, santo, feliz. Era natural para Adão fazer o certo. Verso 2. Homem e mulher os criou
e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então Sete foi feito à imagem de seu pai. Depois de 130 anos de viver num mundo de pecado, de um período de degeneração, Adão, ele teve outro filho e ele transferiu para esse filho ferramentas fracas, ferramentas defeituosas em sua herança física, mental e moral. Davi, ele descreve essa realidade com as seguintes palavras em Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. As mesmas palavras, Sete, Caim, Abel e os filhos deles puderam dizer. Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado, meu pai Adão, minha mãe Eva me conceberam. Ou seja, eles pecaram e eles cultivaram maus hábitos, tendências pecaminosas, e então eu nasci deles e herdei essas fraquezas. Vamos abrir em Salmo 119, 5. Com palavras diferentes, Davi descreve a mesma realidade. Davi diz assim: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Em outras palavras, Davi está dizendo que não é natural, não é fácil, não é dele observar os mandamentos de Deus. Não é fácil ele viver em harmonia com a vontade de Deus. Não está em harmonia com a sua natureza. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos ou inclinados a observar os teus mandamentos. Então Davi reconheceu que por ele ser concebido em iniquidade, ele tinha uma tendência não para o bem, mas para o mal. Então a gente vê uma diferença entre a natureza de Adão, quando ele foi criado, puro, santo, perfeito, e a natureza de Davi, a natureza de Sete e a natureza de todos os outros filhos de Adão. Romanos capítulo 8, versos 6 a 8. Paulo aqui está descrevendo a natureza decaída e como ela precisa ser dominada, controlada, subjugada pelo Espírito Santo. Ele fala assim: a inclinação da carne é o quê? Morte. O que isso significa? Que quando a natureza humana ela é permitida reinar, ela leva à morte. A natureza decaída, ela é inclinada ao mal. A inclinação dela, portanto, é morte. A inclinação do espírito é o quê? Vida e paz. Então é totalmente oposto. A inclinação da carne leva para uma direção, a inclinação do espírito leva para outra direção. O espírito, ele se comunica com o homem através de qual meio? A mente, a razão, a consciência, o juízo, a intuição. Então, o Espírito Santo, ele precisa governar o nosso ser através da razão. A inclinação da carne está em conflito com os desejos e a guia do Espírito Santo. Essa é a luta da natureza decaída. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, o que nós queremos naturalmente está em conflito com a vontade de Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus,
nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar quem? Se nós estivermos na carne, isso é, se nós estivermos sendo dominados pela natureza decaída, nós não podemos agradar a Deus. A natureza decaída, a carne, ela está em conflito com a inclinação do Espírito, que é para o bem. Quando Adão foi criado, ele estava sob o domínio do Espírito. Ele foi criado já com uma natureza que estava inclinada a fazer o bem. Deus, ele não precisou de escrever para Adão em tábuas: não matarás, não darás falso testemunho, não roubarás, não cobiçarás. Tudo isso para Adão era estranho. Por quê? Porque ele era dominado pela inclinação do Espírito. Mas com a queda, houve uma inversão na natureza do homem. Por isso, Jesus, ele, quando fez um apelo aos seus seguidores, disse que os seus seguidores precisavam de negar a eles mesmos, ou seja, negar suas próprias inclinações. Cristo falou em Lucas 9:23 que os seus seguidores precisam tomar sua cruz diariamente. E vamos abrir em 1 de Coríntios 15:31. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. Isso é depois de sua conversão, depois dele conhecer a Cristo. Ele reconheceu que mesmo tendo uma vida consagrada a Deus, a natureza humana continua em conflito com a vontade de Deus. Por isso ele fala, na última parte, verso 31, eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo, ele descreve a sua experiência assim: eu morro diariamente, ou seja, eu tenho um conflito comigo mesmo cada dia. Que conflito é esse? O conflito da carne com o Espírito. Jesus uma vez disse, o Espírito está disposto, mas a carne é o quê? Fraca. Paulo descreve essa experiência de uma forma mais clara em Romanos capítulo 7. Romanos 7:14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então Paulo descreve a condição do homem decaído. Quando ele não está sob o domínio do Espírito Santo, controlando a natureza caída pelo poder de Deus, ele é um escravo, ele está enlaçado no pecado. Provérbios 5:22 diz assim a palavra de Deus: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido ou preso. Então a natureza caída, ela está presa nessa condição. Vamos abrir em 2 de Pedro 2,19. Diz assim a palavra de Deus, em 2 de Pedro 2,19, a última parte do versículo. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Quem foi vencido? Adão e Eva. Eles foram vencidos por quem? Satanás. Então, eles se tornaram servos de Satanás. Como é isso? Deus criou o homem. E Deus imprimiu no homem seu caráter. O homem, enquanto ele reconhecia Deus como seu supremo rei, guia,
como seu líder, eles refletiam o caráter desse líder. Quando o homem escolheu fazer a vontade de Satanás, assim transgredindo a clara instrução de Deus, eles se venderam para o inimigo de Deus. Então, Satanás imprimiu no homem o seu selo. Se não fosse pela intervenção de Deus, o homem só iria de mal para pior. Mas Cristo interveio e comprou o direito de dar a oportunidade ao homem escolher novamente a quem ele iria servir. Então, sem Cristo, a raça humana seria igual o povo de Deus no Egito, escravos sem escolha, sem opção. Mas assim como Moisés foi um salvador para o povo de Israel no Egito, Cristo é o nosso salvador. Assim como Moisés liderou Israel até o deserto, Cristo nos coloca no deserto, o deserto da tentação. E nós agora temos a escolha, agora nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos raciocinar, nós podemos analisar a lei da causa e o efeito, compreender as consequências do mal e escolher se nós vamos para Canaã ou de volta para o Egito. Deus, através de Cristo, comprou o direito de nos salvar. E agora nós temos novamente escolha. Mas se não fosse por isso, nós permaneceríamos presos. E muitos escolhem voltar para o Egito e ficarem como escravos. Por isso muitos servem Satanás e permanecem presos sob o domínio dele. Vamos abrir em Timóteo, 2 Timóteo 2:26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Essa passagem descreve a situação da maioria das pessoas que vivem aqui na terra. Eles estão à vontade dele presos. E Cristo quer nos libertar. Mas a natureza decaída está nessa situação. Se não fosse pela intervenção de Cristo, logo depois da entrada do mal, a raça humana, ela teria desenvolvido cada vez mais o caráter de Satanás. Deus permitiu que isso acontecesse, mas ele interveio e levantou um povo. E sempre teve um povo aqui na terra que mostrava o contraste entre o caráter de Deus e o caráter do inimigo de Deus. Romanos capítulo 6:16. Paulo diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, o ser humano é servo daquele a quem ele obedece. Quando Adão e Eva obedeceu às sugestões do inimigo de Deus, eles se tornaram servos do inimigo de Deus em sua natureza. E assim eles transmitiram para os seus filhos essa herança. Jeremias 13:23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Aqui, a resposta é não. O etíope não pode mudar sua pele, o leopardo não pode mudar suas manchas, e nós, com a natureza decaída, já acostumados a fazer o mal, não podemos fazer o bem. Isso é sem a intervenção de Deus e a cooperação do homem.
O plano da salvação é a solução para esse problema terrível que nós temos analisado até agora, que é os resultados da transgressão de Adão e Eva. Muito bem. Se vocês puderem abrir na página 8 de suas apostilas, Orientação da Criança, página 209, que é a 5ª citação da página, onde diz: a vontade é o poder que governa a natureza do homem. Qual é o poder que governa a natureza do homem? A vontade, trazendo todas as outras faculdades sob a sua influência. Essa é a intervenção de Deus. O Espírito Santo, ele fortalece a nossa vontade, a nossa capacidade de escolher. Se não fosse por Cristo, nós permaneceríamos para sempre presos no Egito, assim como o povo de Israel, no pecado. Mas por Cristo, agora nós estamos no deserto. Nós temos agora o poder de escolher. Esse poder é um direito comprado com o sangue de Cristo. Nós podemos agora decidir, com a ajuda dele. Ele fortalece a nossa vontade. Agora nós podemos tomar decisões. Nós podemos raciocinar e ver que uma certa comida faz mal ao corpo. Apesar de que o apetite pede aquilo. Agora nós temos o poder de decidir não ingerir, não consumir aquilo que nós sabemos vai nos fazer mal. Nós sabemos que o álcool não presta. Nós agora, pela graça de Deus, temos o poder de escolher, resistir àquilo que nós sabemos, nós conseguimos enxergar, não nos faz bem. A vontade é o poder que governa a natureza do homem. Então, Cristo, ele comprou o direito de nós podermos exercer novamente a nossa vontade. Isso não quer dizer que Cristo vai tomar as decisões por nós. Ele apenas nos coloca numa posição em que a gente consegue raciocinar, a gente consegue decidir por nós mesmos. Ele mostra o caminho da vida e o caminho da morte e deixa a gente decidir. E Satanás também tem o direito de continuar nos tentando e apelando. E nós ficamos com a última decisão que vai determinar o nosso destino. Página 9 da apostila, a 5ª citação, Educação, página 15. Diz assim a serva do Senhor: com o pecado, a semelhança divina ficou obscurecida, sendo quase que totalmente apagada. Graças a Deus, não totalmente. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem e sua capacidade mental diminuiu. Ofuscou-se-lhe a visão espiritual. Tornou-se sujeito à morte. Então, vamos resumir os resultados ou as consequências da queda de Adão. Enfraqueceu-se a capacidade física. Um exemplo. Como é que a capacidade física se enfraqueceu? Agora, no trabalho, o homem iria sentir cansaço, dor, fadiga. Ele sentiria fome de uma forma que antes ele não sentiu, doenças, o cabelo fica branco quando ele alcança uma certa idade, ele começa a perder visão, começa a perder a capacidade de ouvir, enfraqueceu-se a capacidade física. E a capacidade mental diminuiu. Como era a memória de Adão? Perfeita. Adão, ele poderia ouvir um discurso dos anjos e repetir palavra por palavra tudo o que entrava nos seus ouvidos. E nós? Vocês sabem a porcentagem
do conteúdo da aula da irmã André que vocês conseguiram absorver? Mais ou menos 10%. Alguns só 5%. Os que têm as mentes mais fortes, 10%. Se você ler um livro, você vai lembrar, apesar de que tudo está registrado, mas você vai só poder trazer à memória 10%. Agora, o Espírito Santo ele pode operar milagres, trazer muito mais à memória. Mas isso é comprovado, que nós normalmente retemos 10% do que nós ouvimos. O que aconteceu? A capacidade mental do homem diminuiu. Se vocês olharem na sua apostila, página 13, uma declaração do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 230, veja bem o que diz. A palavra de Deus foi passada de Adão para seus descendentes como? Verbalmente. Imagina se o espírito de profecia tivesse sido passado para a gente verbalmente. Desde os dias da irmã White até aos nossos dias. Já por escrito a gente tem dificuldade. Imagina se fosse verbalmente. O que teria alcançado a gente? Mas não foi assim no princípio. De Adão para os seus descendentes foi verbalmente. Qual foi o primeiro autor da Bíblia? Moisés. Somente na época de Moisés, aproximadamente 2.600 anos depois da criação, que Deus teve que usar o homem para escrever. Por que Deus teve que usar o homem para escrever? Capacidade mental diminuiu. Agora ele precisava de algo escrito, porque ele ouvia e não conseguia lembrar, ele esquecia. Vocês têm esse problema? De ouvir uma coisa e esquecer? Ouvir um sermão, aí você chega em casa e você só sabe dizer que foi uma bênção. Mas dizer qual foi o tema, quais foram as aplicações relevantes que o pregador fez, só sei que foi uma bênção, mas não lembro. Por que isso? Porque a natureza humana, ela degenerou. E a visão espiritual ofuscou-se-lhe. Nossa capacidade de discernir espiritualmente também diminuiu. Ou seja, não é natural nós termos prazer nas coisas de Deus. Você pega uma criança e você deixa ela escolher entre um videogame e ouvir uma história da Bíblia, e você vai ver que a inclinação dela, a visão espiritual dela, está totalmente, a palavra que ela usa aqui, ofuscada, fraca. Ou seja, a gente não consegue espiritualmente discernir o que é bom para a gente. Nós temos mais prazer em um filme, naturalmente falando, do que na Bíblia. Agora, pelo poder transformador do Espírito Santo, pela conversão e justiça pela fé, isso tudo pode e deve, e pela graça de Deus vai mudar. Mas a natureza humana é essa. Esse é o nosso problema. Estamos nessa situação. Agora, vamos falar um pouco a respeito das faculdades superiores da mente e as faculdades inferiores da mente. Página 11. Vamos ver algumas definições. As faculdades superiores da mente. A consciência. O que é a consciência? Senso moral do certo e do errado. Consciência todos nós temos. E o Espírito Santo, ele toca as nossas consciências e ele nos faz sentir incomodados no erro. Porque a consciência é o senso moral do certo e do errado. Razão é um atributo ou uma qualidade que os animais não possuem. Eles funcionam com um instinto. Mas agora, eu já vi um cachorro comer uma comida estragada que não o fez bem e ele passar mal. E no próximo dia, ele comer a mesma comida que o fez passar mal
e passa mal de novo. E no próximo dia o mesmo cachorro come a mesma comida que o fez passar mal e ele passa mal de novo. Agora, Deus, ele criou o homem com uma capacidade de raciocinar, uma capacidade de discernir da causa para o efeito, para tomar decisões corretas. Os animais, infelizmente, vivem num mundo de pecado onde existem imperfeições e eles sofrem por causa das consequências do mal. Mas eles não têm capacidade de raciocinar. Só o homem Deus criou com esse talento, essa habilidade. Mas quando nós estamos presos, nós não raciocinamos direito. Presos, eu digo, no pecado. Juízo. A ação ou processo da mente em comparar suas ideias. O processo de examinar os fatos e os argumentos. O processo de examinar as relações entre uma proposição e outra. Intuição. O que é intuição? Presciência. O que é presciência? O que é ciência? Conhecimento. Presciência é o quê? Você está numa situação e você tem uma opção e você olha para aquela situação, você considera a opção e você consegue ver os resultados. Você consegue analisar que se você seguir, escolher aquilo, o resultado vai ser esse. Presciência. Intuição. Isso é entendimento, sabedoria. Não, eu não vou fumar. Eu tenho presciência, eu tenho uma intuição. Não vou fumar porque eu já vi que as pessoas que fumam, elas ficam presas, elas ficam viciadas, elas sofrem, elas morrem, câncer do pulmão. Então isso é presciência, você ter um conhecimento e você prever o que vai acontecer e você, então, não seguir aquilo que vai te fazer mal. Uma intuição. A intuição, o juízo, a razão, a consciência, se esses elementos de nossa natureza estiverem governando o nosso ser, nós vamos tomar boas decisões. Mas existem as faculdades inferiores da mente, apetites, paixões, emoções, inclinações, tudo isso não é mal em si. O que é apetite? Apetite não é apenas desejo por comida, mas é desejo por comida. Além disso, é desejo por atividade sexual. Desejo de comer, o desejo por atividade sexual é algo natural que Deus implantou no homem. Só que faz parte da faculdade inferior. Por que inferior? Não porque seja mal, mas porque é um elemento do nosso ser que precisa ser subjugado, dominado. Dominado por quê? Razão, consciência, juízo, intuição. Como isso funciona? Quando Satanás tentou Adão e Eva, ele apelou para quê? O apetite. Agora, Eva, ela precisava de raciocinar, ela precisava de ter uma presciência, ela precisava de julgar a situação, medir na balança. Ela precisava de lembrar da palavra de Deus. Ela precisava de deixar a consciência conduzir a situação. Mas ela permitiu que o apetite influenciasse a escolha. E então o apetite acabou prevalecendo, tendo domínio. Paixões, forte sentimento, excitando a ação. Emoções, um impulso interno ou agitação da mente que vai embora sem desejo. Inclinações, uma propensão da mente ou desejo.
tendência, uma disposição mais favorável para uma coisa do que para outra. Você come e você sente que você já chegou no limite. Só que a comida está tão gostosa que você fala, não, eu vou comer só mais um pouquinho. Só que você sabe que agora você só está comendo porque a comida está gostosa. Porque para satisfazer o estômago, você não precisa mais comer. Porque o estômago já está dizendo, não coloca mais comida. Parece que ele vai estourar. Mas você está sentindo aquele prazer. Porque a comida está tão boa. Você tem uma luta em sua natureza entre o apetite e a razão. A razão está dizendo, se você continuar comendo, você vai sentir dor de cabeça, você vai talvez sentir dor de barriga, vai ter mal digestão. O apetite fala o quê? A comida está gostosa. Continua. A comida é boa. A vontade é o poder que controla o quê? A vontade é o poder que governa a natureza do homem. Então a vontade é o que Cristo quer fortalecer para você tomar uma decisão em harmonia com a voz da razão. O homem, ele tem uma família, tem 2 filhos, sua esposa é boa, tem um bom trabalho, uma boa reputação, ele tem cargo em sua igreja e ele, no seu trabalho, desenvolve uma amizade com uma mulher e ele, sem perceber, desenvolve uma atração a ela. E agora, o que a voz da consciência, do juízo, da razão, da intuição vai dizer para ele? Sua esposa é boa, os seus filhos são inocentes, você tem uma responsabilidade para com Deus, para com sua igreja. Pensa no sofrimento dos seus pais, pensa no sofrimento da sua própria esposa. O que o apetite fala para ele? Ela é bonita, ela te satisfaz, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. É uma luta entre o quê? A carne e o espírito. Mas qual é o poder que governa a natureza do homem? A vontade. A vontade é o poder de decisão que Cristo comprou por nós na cruz. O homem, quando ele decide em favor da tentação, ele está dizendo não, ou ele está rejeitando a Cristo. Quando ele rejeita a tentação, quando ele toma uma decisão contra os apelos da tentação, ele está dizendo sim para Cristo. A intuição, presciência, ele consegue ver que aquele ato de satisfazer a carne vai trazer sofrimento, não somente para os filhos, para a esposa, e ele ama essas pessoas, mas para ele mesmo. Com a queda do homem, as faculdades inferiores, agora, naturalmente, sem a intervenção do Espírito, sem a ajuda do Espírito, elas estão dominando as faculdades superiores. Então, é uma inversão que ocorreu na queda. Antes da queda, razão, consciência, juízo e intuição, essas faculdades
da mente governavam apetites, paixões, emoções, emoção, o que Adão tinha pela Eva. E a emoção falou mais alto do que o juízo, do que a razão, as inclinações. Assim foi o homem criado. As faculdades superiores governando as faculdades inferiores. Com a queda, a natureza do homem agora tem uma outra realidade. Agora, os apetites, as paixões, as emoções, as inclinações, naturalmente, têm uma voz mais alta. Tem um voto mais pesado. Mas Cristo fortalece a nossa vontade pelo poder do Espírito. E nós podemos decidir em favor da justiça, pela graça dele. Vamos ler algumas citações que falam a respeito da natureza inferior e a natureza superior. Página 9. A natureza inferior e a superior. Os que não têm colocado as paixões subalternas ou as paixões inferiores em sujeição às faculdades mais altas do ser, ou seja, os que não permitirem que essas faculdades dominem essas, os que têm permitido seja somente um canal de condescendências carnais das paixões mais baixas, a estes Satanás está determinado a destruir com suas tentações, a poluir-lhes a alma com licenciosidade. Conselhos sobre Saúde 105. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. As mais elevadas faculdades da mente, que visavam os mais elevados propósitos, são trazidas em servidão às paixões mais baixas. Segundamente, caráter e personalidade 406. As tendências da natureza física, apetite, paixão, emoções, inclinação, a menos que postas sob a ruína e sob o domínio de um poder mais alto, seguramente resultarão ruína e morte. O corpo deve ser posto em sujeição às faculdades mais altas do ser. As paixões devem ser controladas pela vontade que, por sua vez, deve ela mesma estar sob o controle de Deus. O régio poder da razão santificada pela graça divina deve dominar a vida. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, 377. As tendências inferiores devem ser mantidas sob o controle das faculdades superiores. José, quando a mulher de Potifar convidou ele, e ele tomou a decisão que ele tomou, quem estava governando? Faculdades superiores ou inferiores? Superiores. E Davi com Betseba? Mesma tentação, mesma situação. Quem estava governando? Apetite, paixões, emoções. Esaú, quando ele estava com seu irmão, e o seu irmão ofereceu prato de comida em troca da herança. Quando Esaú escolheu o prato de comida, quem estava governando?
apetite, paixões, emoções, inclinação. A intuição teria dito para Esaú: Esaú, a herança vale muito mais do que um prato de comida. A razão, a consciência, o juízo. Vamos pesar na balança. Você está trocando algo tão precioso por quê? Ou pelo quê? Apetite falou: esse prato de lentilha está com uma cara muito boa. Cheiro bom. Quem falou mais alto? E nas cortes de Babilônia, Daniel e seus companheiros, olhando para aquela comida bem preparada, luxuosa, de Nabucodonosor, quem falou mais alto? Superior ou inferior? A superior. Daniel, ele conseguiu raciocinar: se eu comer, eu vou enfraquecer minha mente, eu vou desonrar a Deus, eu não vou ter condições de cumprir o seu propósito para mim aqui em Babilônia. E então, venceu as tentações pelo poder de Deus. E os jovens, quando estão numa faculdade onde não é permitido namoro, batem o olho numa jovem que gostam, ou vice-versa. Uma jovem batem o olho num rapaz que gostam. De repente, você vai ouvir duas vozes, dois apelos. A razão vai dizer: não é o momento, não é a vontade de Deus, você já fez um compromisso com Deus, com a escola, isso não vai dar certo, não é a circunstância ideal. As emoções: eu tenho uma amizade tão boa com ela, a gente se dá tão bem, ela poderia ser uma pessoa certa, ou vice-versa, ele é tão gentil, ele me trata tão bem, ele seria um ótimo marido, talvez seria bom pelo menos a gente desenvolver uma amizade. Duas vozes, mas o poder da escolha conosco. O conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou, transforma o homem na semelhança de Deus, dá ao homem o domínio próprio, é o que nós precisamos, o domínio próprio, submetendo todos os impulsos e paixões da natureza inferior ao domínio das faculdades superior da mente. Vocês lembram o conselho de Sansão, ou o conselho dos pais de Sansão a Sansão, em relação àquela mulher? Qual foi a resposta de Sansão? Ela agrada os meus olhos. Quem estava falando mais alto? Quem estava tendo apetite, paixões, emoções? Faz de seu possuidor filho de Deus e herdeiro do céu. Leva-o à comunhão com a mente do infinito e lhe abre os ricos segredos do universo. Parábolas de Jesus 114. Cristo, no deserto da tentação, ele olhou para a pedra, ele estava com fome. Sua natureza humana pedia aquela comida. O que a voz do dever disse? Não é agora, não é assim, não é a vontade de Deus. Qual foi o exemplo que Cristo nos deixou? Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, que é revelada pela consciência, pela razão, pelo juízo, pela intuição. São os meios pelos quais o Espírito Santo comunica ao homem a vontade de Deus. Vamos abrir em 1 de Coríntios 9, 27. 1 de Coríntios 9, 27. O apóstolo Paulo fala o seguinte: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Paulo está falando sobre o que aqui? Subjugo o meu corpo. O que significa essas palavras?
Sabe o que elas significam? Quero que vocês gravam isso. Está na página 9 da apostila. Primeiro parágrafo, primeira citação. Atos dos Apóstolos 314. Essa definição de subjugo meu corpo, eu vou colocar na prova. Vocês possam gravar. As palavras subjugo meu corpo literalmente significam repelir. Outra palavra para repelir. Combater, lutar contra, expulsar por severa disciplina. O quê? Os desejos, os impulsos e as paixões. Então, quando ele fala o meu corpo, ele está falando de quê? Paixões, impulsos, desejos. Ele subjuga ou ele controla, ele administra a natureza inferior. Medicina e salvação, a próxima citação. É necessário manter uma viva ligação com o céu, suplicando tantas vezes quantas o fazia Daniel, 3 vezes ao dia, a graça divina para resistir ao apetite e à paixão. Lutar com o apetite e a paixão sem a ajuda do poder divino será o quê? Inútil. Ou seja, se não for pela intervenção de Deus, se não for pelo poder do Espírito Santo atuando em nossas vidas, é inútil essa luta. Nós não vamos vencer. Igual Israel no Egito. Sem um libertador, Israel teria continuado sem saber que era escravo. Não conhecia outra vida, vivia sem vontade própria, servindo um mestre mau. Mas veio a libertação, veio a educação, veio a oportunidade de decidir entre a vida e a morte. Muito bem. Agora, vamos analisar as consequências da queda do homem. Nós já falamos sobre as consequências espirituais. O homem nasce com uma natureza decaída. Ele recebe de seus pais uma herança, ferramentas debilitadas. Agora, outras consequências da queda do homem. Vamos abrir em Gênesis 3, verso 16. Gênesis 3, 16. Para as mulheres, uma consequência. Multiplicarei, Deus falando à mulher, grandemente a tua dor e a tua conceição. Aqui na minha Bíblia é conceição. Vocês usam essa palavra também, né? Mas usa-se a Imaculada Conceição? Vocês usam? Sim. Talvez é uma palavra do português mais antigo. Mas concepção. Ou seja, a mulher ela teria dor nos partos. Com dor dará à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Para o homem, versos 17 a 19. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Duas coisas. O trabalho do homem seria efetuado com cansaço, ansiedade, dor e dificuldade. Outra coisa, outro resultado da natureza decaída, ou consequências da queda do homem, estou dizendo a queda de Adão e Eva. Resultado, a primeira morte. Quando Deus fala aqui para Adão, verso 19, porquanto és pó e em pó te tornarás, quando ele fala até que te tornes à terra, Deus está falando aqui da primeira morte. Muito importante a gente entender isso. Uma consequência do pecado de Adão é a primeira morte. Eu sofro a primeira morte por causa do meu pecado? Do meu pecado? Meu pecado causa a minha morte? Pode causar no sentido que a minha imprudência, um acidente de carro, ou uma doença por decisões erradas. Mas, inevitavelmente, a não ser a volta de Cristo, mesmo se eu for uma pessoa justa, a primeira morte é o meu destino. Daniel, ele morreu a primeira morte? Ele morreu a primeira morte por causa de seu pecado, o pecado de Adão. Pecado de quem? Pecado de Adão. Nós vamos, daqui a pouco, analisar 3 mortes diferentes que a Bíblia fala. Isso deve ficar muito claro em nossas mentes. Vamos abrir em Salmos 90, 10. Salmo 90, 10. Estamos analisando as consequências do pecado de Adão. Veja o que diz a palavra de Deus, Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida chegam até quando? 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que a média, depois de 2000 e tantos anos, desde a criação, é de uns 70, 80 anos. Adão viveu quantos anos? 930. Noé também viveu muitos séculos. Mas Abraão e seus filhos já começaram a morrer com menos anos. Hoje, é muito raro alguém viver mais de 100 anos. Muito raro. A morte que aqui a Bíblia está mencionando é a primeira morte. A primeira morte é a consequência do pecado de Adão. É inevitável. Você pode ter um caráter justo ou pode ter um caráter ímpio. Seu destino é o pó da terra. Certo? Não importa sua espiritualidade, não importa sua consagração, o seu cabelo vai ficar branco, você vai começar a perder a capacidade de ouvir, você vai ficar velho. Se Jesus não voltar, você vai morrer. Pode ser uma pessoa boa. Daniel era um homem de Deus, José, homem de Deus, caráter de Cristo, mas morreram a primeira morte. Por quê? Porque essa foi uma das consequências do pecado de Adão. As mulheres boas, como Ana, mãe de Samuel, ela teve dor no parto. A consequência que Deus disse em Gênesis 3, que seria o resultado do pecado de Adão e Eva, ele abrangia justos e ímpios, independentemente de caráter. A natureza humana, ela sofreria. Por quê? Porque essas disciplinas, ou
essas consequências que Deus permitiu era para ajudar o homem a se recuperar da queda. Por isso que ninguém é isento de essas consequências. Dor, cansaço, dificuldade no trabalho, com o suor do teu rosto ganharás o pão de cada dia. Para quê? Para te ajudar a lembrar de que esse mundo não é o teu lar e também para você compreender o resultado, a amargura que o pecado traz. Então isso tudo Deus permitiu, Ele providenciou para o nosso bem. Nós vamos experimentar sendo pessoas boas, consagradas, espirituais ou não. A Bíblia fala em Romanos 8:22, toda a criação geme e está com dores de parto. Toda a criação, todas as pessoas, todos nós, vivendo nesse mundo de pecado, não importa o nosso caráter, nós vamos sentir a escolha de Adão. Curso natural Deus permitiu para mostrar para o universo os resultados de seguir a filosofia de Satanás. Mas agora a Bíblia ela fala a respeito de 3 mortes. É muito importante nós entendermos a diferença entre as 3. Nós vamos concluir hoje com isso. A primeira morte, Efésios capítulo 2, verso 1. Vamos abrir as Bíblias. Uma das coisas que vocês precisam aprender agora é diferenciar, quando você lê a Bíblia, entre essas 3 tipos de morte. Primeira morte que eu quero mencionar está em Efésios capítulo 2, verso 1. Verso 1. Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós, qual é a próxima palavra? Mortos em quê? Ofensas e pecados. Que tipo de morte é essa? Morte espiritual. 1 de João 3,14. 1 de João 3,14. Olha as palavras do apóstolo João. 1 de João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece onde? Na morte. Se eu odeio meu irmão, e eu estou na morte, mas continuo vivo, como pode? Que tipo de morte? Morte espiritual. Eu posso odiar o meu irmão e continuar respirando, continuar andando, mas eu estou morto de acordo com a palavra de Deus. Que tipo de morte? Espiritual. Vamos ver o caso do filho pródigo? Interessante o que o pai do filho pródigo fala em Lucas 15:32. Lucas 15:32. Veja bem. Quando o filho voltou, o pai ficou feliz da vida. Olha as palavras do pai. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava o quê? Ele morreu. Continuou vivo o tempo todo, né? A gente não acredita que ele morreu e depois voltou. Não, ele estava vivo. Literalmente. Então ele estava morto em que sentido? Espiritualmente. Ele estava morto e reviveu. E tinha se perdido e achou-se. Veja o paralelo. O que é igual à morte aqui nesse versículo? Perdido. E o que é igual a reviver? Achou-se. Está no mesmo contexto da ovelha que o pastor foi buscar. Uma das 100, as 99 ficaram para trás. Quando o pastor fosse buscar a que estava perdida, aquela ovelha estava o quê? Morta. Mas viva. Morta em que sentido? Longe da fonte de vida espiritual. Nós podemos estar fazendo o trabalho de Deus, podemos carregar a Bíblia, ir para a igreja cada sábado e estarmos
mortos, secos espiritualmente falando. Você pode estar ocupado fazendo o trabalho de Deus, ativo na obra missionária, dando estudos bíblicos e morto. A sua fonte de vida espiritual é quem? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você desconectar um ramo de uma videira, esse ramo está o quê? Morto. Não produz mais. Ele está desconectado da fonte de vida. E nós, cada dia, precisamos estar conectados na fonte de vida, que é Cristo. Então é um tipo de morte. Só que nós temos mais mortes que nós vamos analisar. A segunda, vamos para João capítulo 11. 11. Versos 11 a 14. João capítulo 11, 11 a 14. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quem está falando aqui? Jesus. Está falando de Lázaro, que tinha morrido. Verso 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua o quê? Morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Que morte é essa? A morte temporal. Ou a primeira morte. Vamos abrir em Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Veja bem o que Jesus disse. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até quando? Que morte é essa? A morte temporal. Já pensou? Ser fiel até a morte eterna? Não teria sentido. Com certeza ele está falando da primeira morte. A morte que é resultado de quê? Pecado de Adão. A natureza decaída. É inevitável, a natureza decaída, ela já começa a morrer a partir do momento que existe vida. Nós já estamos morrendo. O que está falando a respeito da morte temporal menos morto é o nosso irmão, nosso jovem aí. Ele é o que tem mais vida. Na medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos morrendo. Todos nós estamos morrendo. Falando a respeito da primeira morte. Outra passagem. Apocalipse 12:11. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até o quê? A morte. Que morte? A morte temporal. Ou a morte física. Ou a primeira morte. Agora, nós temos outra morte que a Bíblia fala. Mateus 10:28. Vamos ver qual é a outra morte que a Bíblia menciona. Na realidade, nesse versículo, Jesus vai falar de 2 das 3 mortes. Eu quero que vocês me ajudem a identificar quais são as mortes que Jesus está se referindo aqui. Mateus 10:28. E não temais os que matam o quê? Que morte é essa? A morte temporal, ou a primeira morte. Quem tem poder sobre essa morte? O homem pode ter. O homem pode, bandido aí pode te matar. Ele pode determinar a primeira morte. Mas Cristo continua dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar o quê? A alma. Que morte é essa? A morte eterna. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essa é a segunda morte.
Vamos para Tiago, capítulo 5, verso 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que morte é essa? Morte. Eu posso ajudar uma pessoa a se salvar da primeira morte? Fazendo trabalho missionário por ela? Meu objetivo não é ajudar as pessoas a escapar da primeira morte. Apesar de que a gente quer ajudar as pessoas a prolongar suas vidas e melhorar a qualidade de vida, através do Ministério de Saúde. Mas agora, o alvo principal é ajudar as pessoas a evitar o quê? A segunda morte. Apocalipse 2:11. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano de quê? Da segunda morte. Então, se eu vencer, eu posso morrer a morte temporal? Cristo até disse, ser fiel até a morte. Aqui ele fala, quem vencer não vai receber o dano. E é por isso que ele qualifica, porque no mesmo contexto, ele havia dito que nós precisamos ser fiéis até o quê? A morte. Aqui ele fala, o que vencer não vai receber da morte. Então, se ele não tivesse qualificado morte aqui, ele teria deixado as pessoas confusas. Vocês concordam? Por isso que ele fala aqui a segunda morte. Então, qual é a diferença entre a primeira morte e a segunda morte? A primeira é temporal, a segunda é eterna. Outra diferença. A primeira morte não depende do meu caráter. Depende da natureza, que eu herdei de Adão. É uma consequência do pecado dos nossos primeiros pais. A segunda morte depende de quê? Da minha fidelidade, do meu caráter, das minhas escolhas. As minhas boas escolhas, meu relacionamento com Deus, minha consagração, não vai me ajudar a evitar a primeira morte, a não ser, se eu fizer parte dos 144 mil, a transladação. Mas isso é um caso especial. Agora vamos analisar alguns textos de Romanos, um pouquinho mais difícil de discernir entre primeira ou segunda morte. Romanos, capítulo 6... verso 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? Que morte? Morte eterna ou morte temporal? Ok. Como é que você me provaria isso? Como é que você me mostra que a morte de Romanos 6, 23 é eterna? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Então o contraste revela que tipo de morte. Apesar de que muitos dizem que o resultado do pecado de Adão é a morte. E é o quê? A primeira morte também, não é não? Mas o contraste no próprio contexto mostra que Paulo está comparando o salário do pecado com a recompensa dos justos. O salário do pecado é morte eterna. A recompensa dos justos, vida eterna. Agora vamos abrir em Romanos capítulo 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. E pelo pecado o quê? Qual morte? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a quantos homens? Aparentemente é a primeira morte. Mas vamos ver a última frase do versículo. Por isso que todos pecaram. Não é por causa do pecado de Adão que nós experimentamos a segunda morte. É por causa do pecado de Adão que nós experimentamos a primeira morte.
É verdade? É por causa do meu pecado e rejeitar o que Cristo fez para me salvar das consequências, da penalidade, do poder desse pecado, que eu vou sofrer a segunda morte. Mas a primeira morte é inevitável, é consequência do pecado de Adão. Mas nesse versículo, Paulo está dizendo, pelo pecado de um homem, a morte reinou. Como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão o pecado entrou. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Como? Porque todos pecaram. Ou seja, todos nós estamos destinados à segunda morte. Não porque Adão pecou, mas porque Adão pecou e ele transferiu para os seus filhos uma natureza pecaminosa e ele tornou a escolha para o pecado mais fácil. Todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte eterna. Por isso, a morte passou a todos os homens. Não por herança, mas por quê? Porque todos pecaram. Mais uma vez. Portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo, assim também a morte passou a todos os homens. Mas como? Por isso que todos pecaram. Tudo depende também de como você coloca a vírgula. É a questão da vírgula. Pontuação não faz parte da Bíblia. Se eu colocar a vírgula no lugar errado, você pode dizer que estamos falando aqui da primeira morte e não da segunda. Mas esse por isso, não é por isso que todos pecaram, mas por isso que todos pecaram. Deu para entender? A vírgula faz uma tremenda diferença. Escuta. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí está errado. Todo mundo pecou porque Adão escolheu o pecado. É isso? Veja bem. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, que todos pecaram. Ou seja, todos pecaram por suas próprias escolhas. E por isso, a morte passou a todos os homens. Entendeu? Ou seja, o processo foi o quê? Adão pecou. Adão transferiu para os seus filhos uma natureza pecaminosa, os seus filhos escolheram o pecado, e por isso o pecado passou a todos os homens, e por isso todos os homens estão destinados à morte. Entendeu? Ficou claro? Então, estamos falando aqui da segunda morte, a morte eterna. O contexto de Romanos não é Paulo tentar falar a respeito da primeira morte. Está falando da segunda morte. Ele está falando das consequências eternas do que Adão fez e as consequências eternas do que Cristo fez com suas escolhas. Então, Adão, ele trouxe um problema para a raça humana. Uma natureza decaída. As consequências dessa natureza é o quê? Uma degeneração física. A gente fica com cabelo branco, a gente perde a capacidade de ouvir, perde a capacidade de enxergar, perde a capacidade de andar. A gente perde também ou diminui a capacidade mental, a gente esquece facilmente.
A visão espiritual é enfraquecida. Tudo isso, resultados da escolha de Adão. Mas agora, Cristo comprou o direito de nos colocar numa posição em que nós possamos escolher entre vida e morte. É por isso que nós não herdamos a culpa de Adão. Nós apenas herdamos ferramentas debilitadas, mas Cristo, pelo que Ele fez por nós, nos coloca numa posição em que, mesmo com ferramentas fracas e limitadas, nós conseguimos alcançar a vida eterna. Por que Paulo disse, cada dia morro? Por que ele disse isso? Cada dia ele tem que lutar contra a natureza caída. Mesmo depois da conversão, a natureza caída, ela luta para a supremacia. Então nós não acreditamos na carne santa. Mesmo depois da conversão, mesmo vivendo uma vida vitoriosa, existe uma luta entre a carne e o espírito. Por isso Paulo disse, mesmo após sua conversão, morro cada dia. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pela compreensão que tu nos destes acerca desse tema tão importante, Senhor. Obrigado pela recompensa que tu nos prometes, pela promessa da restauração em Jesus Cristo. Ajuda-nos a alcançar, Senhor, esse teu plano para nossas vidas. É o que te pedimos pela tua graça e em nome de Jesus. Amém.